Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique e eu peço perdão pela minha péssima oratória e a minha intenção com esse canal vai ser só compartilhar para talvez duas ou três pessoas que tenham interesse em ouvir alguma coisa das ideias que eu tenho analisando a situação política possam entrar em contato comigo e talvez desenvolver uma pesquisa, dar um prosseguimento para essas análises. Então, acontece o seguinte, né? Uma coisa que eu estou percebendo que está acontecendo recentemente é essa polêmica do Ministério da Educação e Cultura em relação ao Vélez Rodrigues. Eu posso cometer alguma falha aqui apresentando isso, vocês me desculpem, porque eu não estou assim 100% informado, mas pelo que eu vi, eu não vi a sabatina, mas pelo que eu vi, o Vélez Rodrigues foi sabatinado pela Tabata Amaral e por outros deputados lá, e essa sabatina foi um massacre para o Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues não soube responder nada que ele foi questionado, não tinha nenhum conhecimento técnico sobre o ministério, nem nada, e por isso estão falando que foi um fracasso para o Vélez Rodrigues. Então, quando eu vi isso aí, eu pensei, essa discussão está viciada desde o começo. Não que o Vélez Rodrigues, não que eu ache que o Vélez Rodrigues deveria ser defendido cegamente nem nada, mas eu acho que a forma como ele está sendo atacado é uma forma que vai gerar no futuro mais problemas para a direita se ela aceitar a forma como esse discurso está sendo veiculado. Porque, primeiro de tudo, é que você pode perceber na mídia que a mídia apresenta a dualidade entre o discurso ideológico e o discurso entre os quadros ideológicos e os quadros técnicos no governo. Se você for analisar pela mídia, você vê que existe uma incompatibilidade total entre o que seriam os quadros técnicos e os quadros ideológicos. Então é mais ou menos assim, se o cara representa um mínimo de valores morais que são ligados ao que às pautas da direita, então ele já é totalmente desprezado, considerado meramente um quadro ideológico. Então ele tem que ser jogado fora porque é meramente ideológico. O cara tem que chegar lá e falar uma porrada de números, de estatísticas que ele mensurou, de informações, e não pode falar nada em relação a valores fundamentais, senão ele é meramente ideológico. Quando eu vi isso aí, eu pensei, não, em primeiro lugar que essa dualidade é falsa. Não existe um cara puramente técnico que não tenha nenhum valor fundamentando a análise técnica dele, e não existe um cara que só fica interessado na ideologia, abstratamente não tem menor pretensão de colocar aquilo na prática, de articular politicamente para colocar aquilo na prática. Então eu vi que essa dualidade em si era problemática. Depois eu vi que o que muita gente chama de discurso ideológico de forma depreciativa, de forma desprezando o discurso ideológico, na verdade é o discurso o discurso relacionado aos valores fundamentais daquele espectro político. E que esses valores fundamentais, longe de ser uma mera ideologia, algo que deve ser desprezado, esses valores fundamentais são algo que é a base de todo o discurso técnico que você pode desenvolver. Todas as informações sobre dados numéricos, estatísticas que você vai desenvolver para praticar alguma coisa são baseados nesses valores fundamentais, éticos, filosóficos, o que seja. Uma coisa que exemplifica isso é, por exemplo, um caso de um assassinato. Quando você vê lá um cara que matou outro cara, o que é mais importante ali? O mais importante é você analisar como que o cara tem que fazer, como que o cara tem que oferecer a denúncia queixa, sei lá para onde, que aí vai para o Ministério Público,
aí o promotor vai fazer tal coisa. É mais importante você saber os detalhes técnicos do processo penal que pode levar à condenação do assassino, ou mais importante é você saber que a vida humana é um valor que tem que ser preservado. O mais importante é o valor da vida humana. Todos os detalhes técnicos do processo penal vão ser apenas uma forma de você permitir a proteção de um valor fundamental, que é a vida humana, que é justificado de forma por uma base filosófica, ética, que não tem nada a ver com o processo penal. Então, os valores são o mais importante, sim. E os detalhes técnicos, os números, sei lá, são auxiliares para a proteção desses valores. E acontece que a forma como esse discurso está sendo veiculado pela mídia em relação a valores e a dualidade, o abismo supostamente que existe entre os quadros técnicos e os quadros ideológicos, o problema disso aí é que muitas vezes o que são esses valores fundamentais, sem os quais a discussão política não é possível, são taxados de mera ideologia e são desprezados pelos jornalistas e é transmitida uma ideia de que qualquer pessoa que tenha qualquer vínculo com esses valores que são fundamentais, então é um quadro meramente ideológico que tem que ser desprezado. E isso aí, para mim, é uma distorção absurda do contexto cultural e político. Então, prosseguindo. Além disso, eu vi que, em primeiro lugar, não tem essa dualidade entre os quadros técnicos e que não pensam nem 1% de valores, é só número, só estatística. Esse quadro meramente técnico, estatística e as pessoas que pensam apenas nos valores e não têm nenhuma noção de como que vai realizar esses valores. Não existe essa dualidade. Considerando isso, você percebe que quem compra esse discurso de que existe essa dualidade é a direita, os conservadores e também liberais. Porque quando você vê o vídeo do Renan Santos, do MBL, criticando porque foi esse vídeo que me despertou mais ou menos para a problemática dessa discussão aí, o quanto essa discussão está cheia de armadilhas para a direita. Quando você vê o vídeo dele desprezando pra caralho o chamado núcleo olavista do governo, a conclusão que você chega ali é que qualquer pessoa que fale sobre valores, sobre os valores que a direita tem que se basear, tem que ser desprezados como meros ideólogos. E para a pessoa ser levada a sério, a pessoa não tem que falar nada de valores e tem que falar só da discussão técnica, de quantas escolas vai construir, qual o percentual de analfabetos que vai diminuir. Só isso aí, não fala nada de valores e só assim que a pessoa vai ser levada a sério. A impressão que você tem quando você vê o vídeo do Renan Santos é essa. E a direita conservadora também compra esse discurso, chamado conservador. Porque quando o Bolsonaro falou, toda a campanha, quando ele falou que a política externa não poderia se basear no viés ideológico e teria que se basear nos benefícios econômicos, sei lá, e não no viés ideológico. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro demonstrou um resquício da mentalidade positivista dos meios militares. Porque os meios militares era assim, o pessoal lá se acham, os generais, os oficiais sempre se acharam os gostosões, os caras que eram mais inteligentes que todo mundo. E se você dissesse que você é de esquerda ou de direita, você era desprezado como alguém que era meramente ideológico, que o certo seria não ter esquerda nem direita, ser pragmático e pensar no bem do Brasil, seguir a mentalidade positivista dos militares. Mas acontece o seguinte, em primeiro lugar, que esse senso de superioridade dos militares era uma coisa muito esquisita, porque o general, os caras lá não tinham capacidade de ler Karl Marx, Hegel, não tinham capacidade de ler nem os autores conservadores, sei lá, o Edmund Burke, o Roger Scruton, muito menos os autores da filosofia liberal, não tinham capacidade para ler nada,
E justamente por eles não terem capacidade, eles se achavam superiores. Você, não, a gente não lê isso aí porque a gente é tão fodão, tão gostosão que não precisa. E não precisa entender isso aí. Então a própria incapacidade deles entenderem levava eles a acharem que eles eram superiores. Isso é um absurdo. E o moral da história, quando o Bolsonaro usou o termo viés ideológico de forma pejorativa, o Bolsonaro demonstrou um resquício dessa mentalidade positivista. Então você vê que o próprio Bolsonaro não sabe muito bem o que ele está fazendo ali. Para ser sincero, eu acho que o Bolsonaro nunca foi conservador realmente. Eu acho que o Bolsonaro, na última hora, viu que os conservadores estavam apoiando ele, ele falou, opa, então eu vou seguir o discurso dessa galera aí para conseguir chegar no governo, porque tem tanta gente me apoiando com esse discurso, então eu vou adotar. Mas, de vez em quando, ele se trai, de vez em quando ele mostra o resquício dessa mentalidade positivista maluca aí, como quando ele falou de forma pejorativa do viés ideológico da política externa. Porque, pensando bem, não é ideológico, é questão de valores. Você boicotar uma ditadura assassina, genocida, não é, isso aí é viés ideológico. Você tem que negociar com todo mundo, com a Alemanha nazista, com a União Soviética, sei lá. Se você se recusa a negociar com uma ditadura genocida, você está seguindo viés ideológico. Não é, porra. Você está seguindo valores de respeito à vida humana. Isso é uma coisa necessária. Só que quando o Bolsonaro falou que não ia ter negociação com viés ideológico de forma pejorativa, ele demonstrou que não sabia muito bem do que ele estava falando e que ele era atingido pela mentalidade positivista maluca. Muito bem. Seguindo a linha de raciocínio, deixa eu lembrar onde eu parei. Considerando isso aí, Bolsonaro. Então você percebe que a própria direita liberal, como no caso do Renan Santos, dos outros aí, que falam, não, a gente só tem que falar de reforma da Previdência, dos dados técnicos lá, dos dados econômicos, das estatísticas. Se você falar qualquer coisa relacionada a valores, você está sendo Olavete, você está sendo um mero ideólogo. Quanto quando você vê o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, falando essa questão de não vou ter viés ideológico no meu governo, vou nomear apenas técnicos. Você vê o Bolsonaro também sendo refém desse discurso que é moldado para ferrar o conservadorismo e a direita no geral. Então, você percebe que os conservadores e até os liberais, como no caso do Renan Santos, têm uma relação atrapalhada com essa dinâmica entre eles chamam de ideologia porque eles não sabem, não têm cultura filosófica, literária ou humanística, sei lá, para discutir os valores. Então, como eles não discutem a questão dos valores, que é uma questão sem a qual não tem como ter nenhuma discussão política na sociedade, porque o respeito à vida humana é uma coisa, é um valor. Então você vai perguntar para o Renan Santos e ele vai falar, não, o respeito à vida humana é mera ideologia, não tem que falar disso não, tem que falar só de números, só de dados, de quantas pessoas morreram e não sei o quê. Se você falar da vida humana como um valor, é mera ideologia. Pelo vídeo dele, o que você conclui é isso. Mas assim, o valor básico da vida humana, o valor básico do direito à busca pela felicidade, sei lá, vários valores básicos, não tem nada a ver com os dados técnicos que vão do processo penal, processo civil, sei lá, que vão viabilizar a proteção desses valores. Também não tem nada a ver com os dados sobre economia, mas são valores sem os quais não tem como ter organização na sociedade. No entanto, a direita, esse pessoal da direita aí que eu comentei, mostra que eles não têm a menor ideia da importância disso aí. E não é questão de ideologia, é uma questão de valores sem os quais não tem como ter nenhuma discussão política. Mostraram que não tem menor capacidade de entender a complexidade dessa discussão. Tudo é ideologia, foda-se. E enquanto a esquerda, por outro lado,
sempre a esquerda, pelo fato deles se basearem no conhecimento, no método dialético e tudo mais, a esquerda sempre teve uma capacidade muito maior de articular a ideologia, que na verdade são os valores fundamentais para eles, com o conhecimento técnico. Por exemplo, você pega o caso da Ilona Zabor, que a Ilona Zabor é tida como um quadro técnico, porque ela só fala da estatística lá do Instituto Igarapé, que não sei quantos assassinatos foram cometidos, não sei todos os números, as estatísticas, tanto que ela até falou, não, eu quero ter uma discussão sobre a segurança pública baseada em evidências, ou seja, uma discussão técnica, baseada em números e estatísticas e não em ideologia. Mas então tá, ela tem esse discurso. Mas você acha que se você colocar a Ilona Zabor contra a parede, você perguntar, olha, ô dona Ilona Zabor, o que você acha do movimento negro? O que você acha do feminismo e tal? Você acha que a Ilona Zabor, se ela fosse sincera, ela ia falar, não, pra mim, o feminismo é uma mera ideologia. O movimento negro é uma mera ideologia. Ela nunca ia falar isso. Ela ia falar, não, isso são valores fundamentais, que eu respeito 100%. Que pra mim esses valores são mais importantes do que os dados lá técnicos do Instituto Igarapé, os números, as estatísticas. Para mim esses valores são a base de tudo. Ela tem essa sabedoria. Se ela fosse sincera, ela ia dizer, provavelmente ela ia dizer que ela tem. Você vê o Ciro Gomes também. O Ciro Gomes, se você for analisar, ele é um quadro técnico, porque ele sempre fala dos números, de quanto dinheiro vai para cada ministério, vai economizar dinheiro não sei do que. Eu tô gravando! Pera aí, pô, eu tô gravando! Você vai economizar dinheiro não sei do que para colocar para fazer lá o perdão dos caras que foram endividados, sei lá o que. Ele vai falar todas as informações técnicas e em relação aos números, as estatísticas e tudo mais. O que dizem aí, que eu não sei, porque eu não entendo nada de economia, não dá para eu averiguar, mas o que dizem aí é que ele embaralha os números e ele usa isso para ter um efeito retórico que ele está dominando aquilo, mas na verdade ele que ele na verdade não domina, só para enganar o público. Aí eu não sei, mas o fato é que o Ciro Gomes, o discurso político dele é em grande parte técnico. Então se você colocar o Ciro Gomes contra a parede, olha o Ciro, você acha o quê? Você acha o que é mais importante? Os dados técnicos da economia nacional, do cenário econômico nacional, ou a luta pela defesa dos valores culturais brasileiros, latino-americanos, contra a invasão da cultura norte-americana? Se o Ciro for sincero, ele vai falar, não, para mim o mais importante é a cultura brasileira, é a defesa do anti-americanismo, sei lá, e esses dados técnicos são apenas um auxílio para defender o mais importante, que é a discussão dos valores. Então a esquerda, como eles se baseiam no método dialético para analisar a situação política, eles sabem que nada é um preto no branco. Tudo tem nuances, tudo tem uma interação dialética. Então eles sabem, não existe quadro meramente ideológico e quadro meramente técnico. Todo técnico tem um viés ideológico, que na verdade é um viés baseado em valores, e todo mundo que é baseado em valores deve ter também algum pragmatismo para saber como que ele vai realizar aquilo. Todo mundo da esquerda tem essa sabedoria. E não é porque eles são muito inteligentes, é porque a base intelectual da esquerda já difunde a ideia da necessidade do respeito pelas relações dialéticas em todo mundo. Até o militante mais burro tem essa sagacidade, porque é uma coisa que faz parte da base intelectual da esquerda. Agora, prosseguindo na minha linha